Oi gente, tudo bem? Eu sou a Simone e no vídeo de hoje temos mais um exercício sobre derivação, mais precisamente sobre regra da cadeia. E o exercício diz o seguinte: seja y igual a x ao cubo vezes u, onde u é uma função de x derivável até segunda ordem, ou seja, existe a primeira derivada, u', e existe a segunda derivada, u duas linhas, tá? Aí ele pede para calcular y' de x e y duas linhas de x, ou seja, a primeira derivada de y e a segunda derivada de y. Então, vamos observar aqui a função y, novamente é x ao cubo vezes u, em que não podemos esquecer que u é uma função de x, tá certo? Então, vamos derivar aplicando as regras de derivação necessárias aqui. Então, vamos lá. Então, y é x ao cubo vezes u. Então, a primeira derivada de y, aqui nós temos um produto de duas funções, x ao cubo e u, tá? Então, eu vou ter que usar a regra do produto primeiro, tá? Então, a regra do produto é a derivada do primeiro, que é 3x ao quadrado, vezes o segundo, mais x ao cubo, que é o primeiro, vezes a derivada do segundo. Mas a derivada do segundo é uma função de x. Então, fica u' de x, ok? Ou seja, a derivada da função u. Ok, então, temos aqui já a primeira derivada já pronta, tá? 3x ao quadrado vezes u, a gente não pode fazer mais nada, e x ao cubo vezes u', a gente também não pode fazer mais nada. Então, tá aqui a nossa primeira derivada já pronta, tá? Vamos agora achar a segunda derivada. Então, a segunda derivada é a derivada, lembrando, da primeira derivada, tá? Então, nós vamos derivar essa função aqui. Então, nós temos aqui uma soma, nós vamos ter que aplicar regra da soma primeiramente. Então, vai ser a derivada desse primeiro, mais a derivada desse segundo. Então, vamos fazer passo a passo. Então, vai ser a derivada de 3x ao quadrado vezes u, derivada disso, mais a derivada de x ao cubo vezes u' de x. Então, vai ser a derivada disso. Ok, então, regra da soma aplicada. Agora, cada uma dessas parcelas, cada uma dessas derivadas, a primeira e a segunda, nós temos aqui produtos de funções. Então, temos que aplicar a regra do produto em cada uma delas. Então, vamos começar com a primeira. Vamos colocar aqui de uma cor diferente. Então, a primeira vai ficar assim, a derivada do primeiro, derivada de 3x ao quadrado, que é 6x. Então, 6x vezes o segundo, que é u, tá? Mais o primeiro, que é 3x ao quadrado, vezes a derivada do segundo, que é a derivada de u, ou seja, u' de x, tá? A gente pode escrever só u', tá? Mas deixa eu escrever u' de x. Agora, a segunda parcela. Vou escrever com essa outra cor. A segunda parcela, aqui, essa segunda derivada, novamente, eu vou ter que aplicar a regra do produto, porque eu tenho aqui o produto de duas funções, tá? Então, a derivada da primeira é a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado, vezes o segundo, que é u' de x, mais a primeira, que é x ao cubo, vezes a derivada da segunda. A derivada de u' de x é u duas linhas de x, ok? Bom, então, aqui nós já temos praticamente a nossa segunda derivada. Eu só vou observar o seguinte, que essa parcela aqui, ela é igual a essa daqui, então, nós podemos combinar e escrever uma parcela só, somando as duas. Então, a resposta
vai ser U duas linhas de x, vai ser 6x vezes U de x, mas você pode deixar só U, tá? Mais essas duas parcelas que eu salientei somadas dão 6x ao quadrado, U' de x, mais x ao cubo, U duas linhas de x. E pronto, aqui está, então, a segunda derivada da minha função y, tá? E o exercício pedia apenas para calcular a primeira derivada, que a gente já achou aqui em cima, e a segunda derivada. Ok, gente? Alguma dúvida nesse exercício? Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E mais para frente vamos ter mais exercícios deste gênero, tá? Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!